Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar início à nossa aula sobre banco de dados. E também vou mostrar para vocês quais são as principais ferramentas que vamos usar nesta aula. Então acompanhe aqui esta aula cuidadosamente, tá? Que vamos passar por aí. A aula de hoje a gente vai aprender a instalação do AMP Server, instalação do MySQL Workbench e vamos criar o nosso primeiro banco de dados, junto com ele uma tabelinha, beleza? Então vamos começar nossa aula entrando no site do AMP Server, tá? Então você coloca aí no Google AMP Server, tá? E aí vai mostrar para você essa página inicial aqui e você desce a paginazinha, tá? Até essa parte de baixo aqui, ó, tá? Onde você vai ter duas opções. As duas opções é uma para você baixar, dependendo da arquitetura do teu sistema operacional, Windows, o AMP Server 64 bits, o AMP Server 32 bits, tá? É só clicar nele, tá? Que ele já vai direcionar para esta página, tá? Para você fazer aqui, ó, um cadastro e tal, né? Para você baixar ele, tá? E aí você não precisa, você baixa direto aqui, ó. Pode baixar diretamente, como tá aqui. Só um detalhe, gente. Pode ser que no seu Windows, na hora que você for instalar, fique faltando alguma DLL, alguma versão, tá? Alguma extensão. Se ficar dando erro, aí você vem aqui embaixo, tá aqui, ó, essa extensãozinha aqui, ó, para você baixar do Visual Studio, tá? Você baixa ela, é bem simples, ó, clica aqui, ó, ela vai lhe direcionar para uma próxima página e aí você só vai fazer o download. Voltando aqui para a página, você clica aqui, ó, e vai baixar diretamente o AMP Server. Como eu já tenho instalado ele aqui, eu não vou precisar baixar. Tá? Primeiro passo o AMP Server, depois a gente vai para o MySQL Workbench. Então entra na página do MySQL, você vem aqui na página de produto e aí você vai escolher qual é a versão do MySQL para você baixar. Eu baixei essa versão Standard Edition. Então, clica aqui e vai baixar essa versão. Feito isso, vai estar no teu sistema os dois arquivos para a instalação do AMP Server e o MySQL. Então, aí você executa a instalação desses dois sistemas e pronto, já está habilitado para a gente começar a mexer. Então, vamos lá, o primeiro procedimento. Eu já tenho aqui, ó, o AMP Server nele, tá? De ativação dele. Você, olha, as telas pretas aparecendo, tá? Você percebe que aqui, ó, ele tá vermelho, tá vendo? Nessa parte aqui, ó, embaixo. Bom, pessoal, eu já abri o AMP Server. O AMP Server tá aqui, tá verdinho, sinaliza que ele tá instalado direito. Vou mexer nele aqui, tá? Ó, abrir aqui, ó. Então eu já tenho dois bancos de dados aqui, ó, o MySQL e o MariaDB, tá? Se eu quiser entrar no MySQL, eu só posiciono o mouse em cima, ele vai abrir essa outra janela. Eu entro aqui, ó, no MySQL Console. Então, ele vai primeiro perguntar com qual usuário eu quero entrar. Eu quero entrar como usuário administrador root, dou OK, tá? A senha é só Enter, tá? Então, eu entrei aqui, ó, no meu banco de dados. Se eu der um comando aqui, por exemplo, show databases, tá?
ele vai mostrar quais são os bancos de dados que estão criados dentro do meu sistema, tá vendo? Eu já tenho esses bancos de dados aqui criados. Mas a gente não vai trabalhar com o MySQL Console. Eu estou mostrando só para vocês que existe e que pode ser trabalhado. Para sair dele é só dar um exit, a gente sai dele, tá? A gente vai abrir agora o nosso MySQL Workbench, tá? Então, primeiramente, eu abro o AMP Server e depois o MySQL Workbench. Então, tá aqui embaixo já instalado. Eu vou cliquei nele, ele vai abrir. O meu MySQL abriu. A gente vai direto aqui ao nosso banco de dados. Então, o MySQL Connections, ele já se ligou aqui, ó, com o meu AMP Server, que é localhost. Então, eu vou entrar aqui, ó, nesse usuário root, tá? Ele vai abrir, tá? Bom, então, gente, ele abriu aqui o meu banco de dados. Percebam que quando você abrir, ele pode estar com essa informação aqui. Então, gente, ele pode estar assim para você, ó, mostrando aqui, ó, navigation, né? Só que você vem aqui nessa parte de baixo, ele está na parte de administração, ó, administration, tá? Você vai entrar nessa parte aqui, ó, de skills, tá? Então, por quê? Porque aqui ele mostra quais são os bancos de dados que você tem aqui, ó. Escola, ETEMAC, farmácia, CIAS, supermercado, CIS, turma B, universidade. Esses são os bancos de dados que têm já criado no meu MySQL. Observação, todo aquele que está em negrito aqui, ó, tá vendo aqui? É porque você está logado nesse banco de dados. Por exemplo, usar aqui um comando aqui, ó, use para entrar no banco de dados escola. Então, escola, ponto e vírgula. Então, eu executei o comando. Vejam que agora, escola, ele ficou negrito. CIAS não está mais. Então, quer dizer que eu estou logado dentro desse banco de dados, tá? Essa é a primeira informação importante que você deve saber, tá? Então, vamos para a primeira parte aqui. Vamos criar nosso primeiro banco de dados. Então, o comando que a gente vai usar é esse aqui, ó, Create Database Empresa. Então, vamos voltar lá no Workbench, minúsculo ou maiúsculo, tá? Então, observe, esse MySQL é muito didático, tá? E ele mostra para você exatamente se o comando está correto ou incorreto. Por exemplo, eu coloquei o primeiro comando, tá? Create. Se eu concluir aqui, ele já vai mostrar para mim aqui, ó, que tem um xizinho aqui de erro e um tracejado aqui, ó, dizendo que está errado, tá? Mas quando eu coloco o comando, ele já fica azul. Então, o comando está ok. O X aqui está vermelhinho porque eu não concluí ainda a linha de comando. Então, create database, ó, criar banco de dados, presa. E eu dou um ponto e vírgula. Gente, você tem duas opções para executar esse comando. Manter o mouse aonde está, aí no final do comando, pressionar Ctrl e depois Enter. Olha lá embaixo que ele já executou, verdinho, tá? E diz aqui, ó, que foi com sucesso. Linha afetada, ok? A outra opção é você vir nesse raio aqui, ó, executar. Então, mantém o mouse aí e vem aqui e executa, beleza? Se eu fizer isso, ele vai dar um erro lá embaixo, ó, errozinho, create database empresa, porque qual é o erro? Ele está dizendo que esse banco de dados já existe, claro, a gente tinha feito antes, né? Então, vamos lá. Feito isso, qual o próximo comando? A gente vai usar o comando para usar esse banco de dados. Então, use empresa, ponto e vírgula, eu vou dar um Ctrl, Enter. Então, vamos aqui no lado esquerdo, vejo que o nome empresa não está aqui. Aí você vem aqui, ó, esquemas, que é para atualizar. Atualizou?
Beleza, eu tenho aqui, ó, um banco chamado empresa. Então, eu já estou dentro desse banco de dados, vou para a linha 3 e o que eu criar aqui embaixo vai ficar dentro desse banco de dados, tá bom? Então, vamos lá. Vou criar agora uma tabela. Para criar a tabela, vai ser o mesmo comando, create, tá? Create table, que é de tabela, create table. Vou chamar essa tabela de cadastro, tá? Então, dou um espaço, abro meu primeiro parênteses para colocar as minhas colunas, tá certo? Então, minha primeira coluna vai ser o ID, tá? E eu vou dizer que o tipo de strings que vai ser usado aqui vai ser small int, tá? Beleza? Dou uma vírgula e vou para a próxima coluna. A próxima coluna vai ser nome, nome de uma pessoa. O tipo de strings que eu vou usar vai ser baixar e vou dizer que vai ter 30 caracteres, dou uma vírgula e vou dar um enter para ir para a linha de baixo, tá? Eu posso continuar na linha aqui, ó. Eu posso continuar aqui? Posso, sim. Mas eu vou dar um enter aqui para a gente ficar de olho em toda a estrutura que a gente está montando, tá? Então, ó, vamos lá. Agora eu vou criar uma outra coluna chamada CPF. CPF eu vou chamar de numeric, que são números, e vou dizer que são 11 caracteres. CPF são 11 caracteres, né? E também vou chamar de chave primária, primary key, tá? Eu vou ter só 3 colunas nessa minha tabela, tá? Se eu finalizei a tabela, eu vou fechar com um parênteses. Ó, eu não iniciei aqui, ó, com parênteses. Esse parênteses faz referência a esse último. Tem que finalizar, fechar com parênteses. E finalizo geral com ponto e vírgula. Mantenho o cursor na última linha, tá? E dou Ctrl Enter. Vou lá embaixo, tá aqui, ó, executado verdinho com sucesso. Criou tabela cadastro com sucesso, ok? Já tenho, na verdade, um banco de dados criado, já tenho uma tabela dentro desse banco de dados. Eu posso verificar de duas formas essa tabela, se ela está criada. A primeira forma, eu atualizo aqui e olhe que ele já mostrou para mim aqui, ó, em empresa tables. Se eu clicar aqui nessa setinha, ele vai mostrar que tem uma tabela chamada cadastro e tem colunas, ó, ID, nome e CPF, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa indexado nessa tabela. Tem sim, evidentemente, tem a chave primária que eu indexei nela. Chave estrangeira não tem e gatilhos, que é os triggers, também não tem. Beleza? Então, já tenho de uma forma, tá? Por janelas, eu visualizei aqui a minha tabela. Mas eu tenho como também visualizar por comandos. Então, eu vou usar o select, asterisco, from, o nome da tabela, cadastro, ponto e vírgula. Então, ó, dei um Ctrl Enter, ele vai executar e vai mostrar aqui embaixo que eu tenho uma tabela formada, ID, nome e CPF. Notem que toda a tabela criada ela vem vazia, ela não vem com dados nenhum. A gente tem que inserir dados, tá? É o que a gente vai fazer agora. Então preste muito bem atenção. O comando para inserir dados é o insert into, tá? O nome da tabela, tá? Ó, insert into cadastro, onde eu vou inserir, tá? Eu vou inserir na coluna ID, vírgula, na coluna nome, vírgula, e na coluna CPF. Fecho parênteses. Os valores que eu vou inserir, aí eu uso esse comando aqui, ó, valores, que vai ser ID, eu vou colocar 1. Notem que todo tipo de string que eu estou usando, que é números, eu não preciso colocar a aspa, tá? Então,
Para nome eu preciso. O tipo de string ele exige que eu coloque. Então eu vou colocar aqui o nome de José. Pode ser com acento, sem acento, tá? Isso não faz diferença, tá? Terminei, vírgula. CPF lá, não precisa, são 11 dígitos, 10, 11, tá? Fecho parênteses, tá? Tá aí a minha linha de comando fechado, ponto e vírgula, Ctrl, Enter, tá? Vamos ver se deu certo. Vamos lá embaixo, sempre é bom olhar lá embaixo, ó. Verdinho, ok, ok, ROM afetado, tá? Então, feito isso aqui, eu uso esse comando que está aqui em cima, já escrito para mim, para consultar de novo a tabela. Então, dou um Ctrl Enter e ele vai mostrar para mim, ó, ID 1, nome José e o CPF dele. Então, gente, esta é a forma mais fácil de se criar um banco de dados. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Executem aí, pratiquem e até a próxima aula. Um abraço. Tchau.